Vamos meditar na palavra do Senhor e nós vamos meditar um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, apenas 2 versos, os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós vivemos dias em que se aproxima com grande expectativa o que há muito se esperava acontecer no Brasil. É claro que com oposições. Enquanto a realidade da Olimpíada parece ser alguma coisa que contraria a realidade do nosso país. O foco e as atenções agora se voltam para esse evento. Atrás dos grandes empreendimentos, das grandes construções necessárias para esse evento, que o Brasil está sediando, corre por fora a realidade particular, individual de cada um dos atletas. Muitos caminhando e com direção e com o objetivo de chegar até esse dia, têm uma história marcada, sobretudo, muitas vezes pela simplicidade das suas vidas. Na grande maioria desses homens e mulheres, eles saíram de lugares simples, muitas vezes de grande necessidade. Se há uma preocupação com as obras, com a parte organizacional do evento, é claro que aqueles que correm por fora, que certamente serão o foco e as atenções das televisões, dos jornais, o desejo deles é realmente subir no lugar mais alto. E nós certamente não temos uma noção, apenas quando ouvimos nas reportagens falar dessas pessoas, e algumas são notórias na sua caminhada. Muitas vezes, pessoas que caminhavam numa direção, tinham uma certa direção e, de repente, elas são direcionadas para outra. Ontem mesmo, assistindo o jornal falando sobre aquela saltadora de vara do Brasil, uma menina que começou no balé, na dança, mas por causa da sua estatura, não dava para ela continuar fazendo ginástica. Foi necessário que ela optasse por um outro tipo de esporte. Trajetórias mudadas. Isso acontece muitas vezes na nossa própria vida. Caminhamos, quem sabe, até às vezes numa profissão e, de repente, em algum momento da nossa vida, nós somos guiados para outras qualificações, fazendo com que o nosso caminho seja mudado. Há um alvo, há um propósito de realização, um propósito de aceitação de si mesmo. Isso é o que acontece muito nessa história. O que nós percebemos aqui nessa história que Jesus conta é marcada sobre a realidade que nós conhecemos, que é chamada os 2 caminhos, ou a porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Nós conhecemos a realidade da qual Jesus vem traduzindo e transmitindo no seu Sermão da Montanha. A grande evidência das palavras de Jesus era falar sobre o reino. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, no capítulo 5. Em todas as bem-aventuranças, o sentido real da vida está num viver que se desprende das coisas comuns para se dar uma vida totalmente de renúncia. Da abnegação do próprio ser ao amor ao próximo.
Jesus caminha então dando lições de práticas do bem viver. Jesus nos deixa um grande desafio a ser observado aqui. Ele diz: sede santos, ou sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A própria palavra perfeito já diz muito do que eu estou querendo demonstrar. Philip Yancey, em seu livro O Jesus que Nunca Conheci, ele escreve o seguinte, mais ou menos relatando isso que Jesus disse aqui. Ele diz que Jesus, quando nos dá essas instruções, não estava criando um padrão impossível de ser alcançado, mas nos mostrando um homem modelo para sempre buscarmos se aperfeiçoar. Há uma dialética clara na apresentação do Mestre de que a vida é dualista. Ela é feita através sempre de duas possibilidades: luz e trevas. Dois fundamentos, rocha ou areia. Dois caminhos, largo ou estreito. Ou os que estiverem à minha esquerda, ou aos que estiverem à minha direita. Sempre a ênfase do relacionamento com Deus é proposto nessa dialética. O sim ou o não. É nessa dualidade que eu quero olhar para esse texto. E talvez você, talvez crente mais antigo, se lembre de uma imagem, dessa imagem. Essa imagem, para mim, me reporta a minha infância. Uma das imagens mais propagadas na vida dos evangélicos, não só no Brasil, mas também no exterior, porque essa imagem, a origem dela não é brasileira. Mas ela reporta aí justamente a ênfase que Jesus está dando nesse texto, de dois caminhos, dois portais. Nela, nós vemos como o artista reporta o que Jesus aqui, nesses dois versos, está declarando. Há duas portas. Há dois caminhos. E eu gostaria de pensar sobre essas duas portas e esses dois caminhos. A primeira coisa que eu quero pensar nessas duas portas é a natureza da porta e a natureza dos caminhos. Quais são essas naturezas? Nós sabemos que uma porta se destina a separar ambientes. E, de acordo com a necessidade do ambiente ou dos transeuntes, esta porta precisa de uma especificação apropriada. A natureza dela está ligada ao que Jesus está dizendo aqui. Entrai pela porta estreita. E ele está dizendo que também há uma porta larga. A largura da porta tem por objetivo permitir ou controlar mais quem ou quantas pessoas vão passar por ali. Esta porta, aquela porta são mais largas do que portas comuns, porque são os lugares que mais as pessoas transitam, mais passam. A largura tem como objetivo separar essa porta tem como objetivo separar esse ambiente, mas a largura dela tem como objetivo permitir que mais pessoas por aqui possam passar. Mas a ênfase do texto não é dada pela largura. A ênfase do texto está no primeiro verbo desse texto, no versículo 13. Jesus está dizendo: entrai. Entrai pela porta estreita. Você já deve ter se deparado aqui com isso. Talvez com uma expressão muito comum, que você já tenha conhecido. Quando você se refere a uma pessoa que parece não ter muitos critérios relacionais. Quando você diz, não, mas que sujeito folgado. Quantas vezes você já viu essa expressão? Mas que sujeito folgado. Aquele sujeito abusado. O que significa isso?
significa que essa pessoa certamente não tem alguns limites. Para ela, do jeito que estiver, está muito bem. Ela pode até contrariar eticamente o momento social, e você diz que ela é folgada. O convite de Jesus é: entrai pela porta estreita. A palavra estreita aqui significa apertado ou de pouca folga, mas o suficiente para se passar. É como numa das provas que muitas vezes a gente tem no acampamento, né? Passar debaixo daquelas cordas ou entrar em tubos, né? E se você tem um pouquinho de fobia ali, você não entra nem naquilo, nem no exame de ressonância magnética, né? Alguns precisam de um remedinho para fazer isso. Mas o texto está dizendo que essa porta estreita é possível, é capaz de se passar por ela. O caminho apertado significa o quê? Devemos andar por um caminho apertado, sem corrupção, sem contenda, tendo em nós os frutos do Espírito, como diz Paulo aos Gálatas. Aonde há pouca folga, nesse caminho não tem espaço para ficar indeciso. É como quando se entra num corredor tão estreito. Não tem possibilidade de voltas. Não tem possibilidade de você realmente fazer mais do que seja necessário, caminhar rumo à saída ou ao caminho que você tem. Jesus estava falando de que a porta que se abre estreita é um caminho sem volta. Não apenas porque não há possibilidade de se retornar, mas considerando, sobretudo, o lugar em que Ele nos conduz, a forma que Ele nos conduz, a segurança que ela produz. A nossa vida com Cristo é a passagem pela porta estreita. Não há folga, não há possibilidade de se envolver com as coisas deste mundo. Os nossos olhos continuam fitos aonde Deus quer nos conduzir. Paulo, falando sobre os frutos aqui do Espírito, nos dá uma noção de que todas as coisas para aqueles que estão em Cristo são completas, são perfeitas. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse caminho é para aqueles que vão ao encontro do prêmio em Cristo Jesus. Portanto, a natureza dessa porta é classificatória. Não entra qualquer um. O caminho estreito não lhe permite vaguear de um lado para o outro. Contrário a essa natureza, a porta larga e espaçosa, o caminho que conduz à perdição. Jesus está dando uma ênfase aqui, e é interessante observar, se você tem a sua Bíblia aí, você vai observar que, a partir desse momento, há uma chave. Há um entre aspas, não, que está num colchete isso aqui. Alguns historiadores encontraram isso que está em chave aqui em alguns textos e não encontraram em outros. É claro que isso não invalida o texto bíblico. Mas ele vem dar uma explicação, como que uma vírgula, aqui um hiato, explicando exatamente o que acontece. E a porta estreita, ou a porta larga, é a porta que conduz à perdição. Jesus nos diz que o caminho dessa porta é espaçoso. O espaço desse caminho é largo, de tal forma que as pessoas transitam de forma muito livre, de forma fácil. Isso nos dá a entender que o caminhar nesse caminho, ou passar por essa porta, não exige nenhum esforço. Pelo contrário, está dentro da nossa própria naturalidade ou natureza caminhar por aí.
Por isso o texto diz que muitos entram por ela. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa natureza. Quem somos? Você não precisa esforço nenhum para ser um pecador, porque você já é um pecador. Salomão vai escrever um texto que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Aos nossos olhos, o caminho largo parece ser a melhor condição, coisa mais fácil. Tem caminhos nas nossas vidas que nós achamos que realmente vai dar certo. É direito. Pensamos que no final vai dar tudo certo. Mas Salomão nos adverte: há caminho que parece certo, parece direito, mas são caminhos de morte. Portanto, a natureza da porta larga e do caminho largo é a liberalidade. É a condição da nossa natureza, solta, livre. Se a porta estreita é classificatória, a porta larga é de liberalidade. Libere os seus sentimentos. Não é isso que todo dia se promulga na TV, nos jornais? Libere o seu sentir. Libere sua alegria. Libere o seu prazer. Esse é o caminho largo. Segunda coisa, quem se habilita à porta e ao caminho? A habilidade é essa capacidade que nós temos de realizar algo. Habilitar-se é comprovar, dar prova do exercício desta habilitação. Pensando assim, é que Jesus está fazendo aqui um convite e aos seus ouvintes para entrar na porta. O versículo 13, ele nos fala um pouco, ainda até o 14, destas duas diferenças. Mas no versículo 14, novamente, ele volta a dar ênfase ao caminho estreito. Irmãos, essa passagem é maravilhosa, ela é linda, porque foi o mesmo Jesus que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho estreito que nós encontramos. Pode ser difícil, pode ser complicado, porque andar nesse caminho é avesso à nossa própria vontade. Encontramos, muitas vezes, no livro de Atos, as realidades daqueles que eram do caminho, aqueles que eram identificados como aqueles que andavam com Jesus. É interessante observar como Jesus faz uso de figuras simples. Por quê? Porque elas faziam parte realmente da pedagogia de Jesus, mostrar a realidade do reino, a realidade dos céus. Por que falar de porta? Por que falar de caminho? E eu fico imaginando que nos dias de Jesus, as casas não tinham portas como nós as temos hoje. As nossas portas hoje, muito elaboradas, né, com chave de todo tipo de segredo, tetra, né, controle remoto, né, eletrônicas. Mas nos dias de Jesus não tinham essas coisas. As portas, muitas vezes, não eram nem portas como nós as imaginamos. Inclusive, algumas delas eram de tecido. Facilmente qualquer pessoa entrava ali. Mas Jesus se refere muito mais às fortificações das cidades, das quais tinham suas portas, seus portais. Os portais eram utilizados para grandes caravanas. Mas era um lugar de risco, era uma hora de risco, porque caravanas que poderiam entrar poderiam também
entrar com ela os seus inimigos. Por isso, existiam portas muito mais reduzidas nos grandes muros das cidades, que eram portas estratégicas, das quais só pessoas qualificadas por ali passavam. Quando Jesus se refere ao caminho, certamente faz menção da realidade das estradas dos seus dias. E só realmente quem é do campo sabe isso. Porque nós andamos só em estradas pavimentadas, asfaltadas, e quando elas têm um buraquinho, nós ficamos horrorizados realmente com isso. Mas quem anda no campo reconhece onde é uma estrada e onde é um trieiro. Onde é o trieiro, nota-se que sempre passa-se por ali algum animal, alguma pessoa, mas ela tem apenas aquele lugar. Se ela sair daquela direção, ela se embrenha no mato. Ela pode se ferir. A realidade do caminho estreito tem a ver com o caminho pelo qual Jesus nos deixa. E que quando nós saímos desse trieiro, nós certamente nos ferimos. Nós nos machucamos. Por isso, o texto diz em Mateus 25:31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele tem uma fiel recompensa para as nossas vidas. Só se habilitam para esse caminho aqueles que respondem positivamente a Jesus, se lançando em seus braços. Quanto à porta larga e o caminho largo, a este não se tem convite. Este está ligado intrinsecamente à nossa natureza caída. Nossas inclinações naturais já nos habilitam para esse caminho largo. Não há esforço. Há um dom natural que nos faz permanecer no caminho largo. Não pense, você que tem filhos pequenos, recém-nascido, que tem alguma possibilidade de que seu filho pratique a verdade sem ser conduzido. Não. Naturalmente, o deixando a essa natureza, ele se conduzirá ao caminho largo, ao caminho da perdição. Há uma habilidade natural para a morte. Por isso o apóstolo diz: estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a nossa realidade. Terceira coisa, a respeito das duas portas e dos dois caminhos. Há um destino. Há um destino claro de um e de outro. Todas as nossas decisões têm implicações. Algumas imediatas, outras até mais demoradas, mas todas têm. O texto nos fala que poucos são os que passam pela porta e pelo caminho estreito. Necessariamente, nós fazemos uma confusão tremenda com o que nós podemos chamar de populismo circunstancial. É aquilo onde parece que todo mundo vai, e onde a resposta certa parece ser onde todo mundo vai. Esse populismo é senão a influência da massa, das decisões da massa. Por exemplo, a moda. Olhe para a história. Olhe para as imagens passadas. Quem sabe para a sua própria imagem, que viveu aí nos anos 70 e usava uma calça boca de sino, né? O sino era tão grande que ele parecia mais uma bandeira. Não era um sininho qualquer, era uma bandeira. Tudo muda, tudo é transitório. Circunstancialmente, nós somos levados a considerar que certas práticas são mais comuns,
consideradas como acertos. E hoje nós não mais usamos dessa forma. O convite de Jesus é circunstancial, porém se caracteriza contínuo, eterno e duradouro. Hebreus nos escreve: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Se há uma busca nas nossas vidas, nós não vamos encontrá-la aqui. Porque aqui nós não temos cidade permanente. Veja o quanto essa passagem de Hebreus está relacionado com o assunto que nós estamos falando aqui. Na era antes de Cristo, toda vez que Jerusalém pecava, era necessário que o sumo sacerdote oferecesse um novilho diante de Deus para cobrir o pecado deles. Por exemplo, Jerusalém pecou. O sumo sacerdote entrava na cidade, pegava um novilho e saía até ao arraial. O sacrifício não era oferecido lá, não. Ele saía no arraial, simbolizando que o pecado foi retirado de Jerusalém. Quando estava no arraial, queimava o novilho, mostrando que o pecado foi queimado, foi destruído. E guardava só o sangue. Depois disso, ele entrava no Santíssimo Lugar e lá molhava as pontas do dedo de sangue e respingava sobre a arca sagrada, querendo demonstrar o quê? Que o sangue como prova de que o pecado foi queimado. O texto de Hebreus inicia dizendo: saiamos, pois, a ele fora do arraial. Nós devemos pegar os nossos pecados e ir adiante dele, pegar o caminho do arraial, levando o vitupério, ou seja, sentindo a mesma dor que ele sentiu da renúncia, levando uma vida inteira sobre a sua palavra. Ele novamente abre os braços fora do arraial, dizendo: vem, vem a mim. Deus está dizendo que em Cristo o pecado foi pago, o pecado foi queimado, foi consumido. E no final do versículo nos dá um motivo para fazer isso. O escritor diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É essa visão que o texto nos reporta. Porquanto, aqueles que passam pela porta estreita, aqueles que andam pelo caminho estreito, têm pouca possibilidade de contemplação do que está ao seu redor. Porque há uma atenção necessária. Quando você anda por uma estrada de mão única, a sua atenção tem que ser redobrada. Mas quando você anda aqui pela pista dupla, você se sente mais tranquilo, né? Você consegue até fazer algumas coisas erradas, mas consegue. Porque o caminho estreito não nos permite olhar senão para o autor e consumador da nossa fé. Só para encerrar, João está dizendo: eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como esposa ataviada para o seu marido. Há uma visão que nós não podemos perder de vista. A visão do céu. A visão da nova Jerusalém. Por isso nosso caminho é estreito, para que a gente não desvie os nossos olhos. Hebreus ainda diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele vos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Corações purificados de má consciência. Mas retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Não podemos olhar para os lados, porque o caminho é estreito. A porta que nos classifica é a porta que Jesus diz: eu sou o caminho. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, ele disse a ele que era necessário nascer de novo. Jesus falava do novo nascimento. Nós sabemos que Jesus é a porta estreita, que Ele é o caminho apertado, que conduz o homem à salvação. Porém, o que é a porta larga? A resposta é deduzida do versículo seguinte, que diz assim: assim está também escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Observando o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios, percebe-se que Adão é a porta larga e Cristo é o último Adão, a porta estreita. O maior problema de Nicodemos estava na porta que ele havia entrado, que era a porta natural, o nascimento natural. Nasceu como gente comum, pecadora. Adão. Ou seja, o nascimento natural é a porta larga que dá acesso ao caminho da perdição. Só o novo nascimento em Cristo, o segundo Adão, nos faz passar pela porta estreita, caminhar no caminho estreito que nos conduz à salvação. Portanto, irmãos, entrai pela porta estreita. É um convite incisivo do Senhor Jesus. Talvez você tenha se tornado um cristão há muito tempo, ou até recentemente. Você tem entendido o amor de Deus para a sua vida, mas nessa caminhada você comece a perder de vista a realidade do céu, a esperança real da sua vida. É possível que, na figura que muitos aqui conhecem, que nós vimos no começo, naquele quadro, com detalhes, existem no caminhar alguns atalhos que fazem uma ligação, uma estreita ligação. Eu reconheço a segurança dos santos, mas eu também posso reconhecer que, por vezes, nossos olhos possam facilmente se desviar do alvo. Como alguém que empunha uma arma, mas tendo um alvo para atirar, possa se desequilibrar, possa ter a sua atenção tirada do seu alvo. Eu creio que muitas vezes, nos nossos dias, cristãos têm se disperso do alvo, olhando para outros alvos. E a intimação e o convite do Senhor Jesus é: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos, porque mais uma vez a Tua palavra lida possa ser entendida, não por obra humana, mas pela obra do Teu Espírito, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça do Senhor, e faz-nos retornar ao caminho do arrependimento, à vida real com Cristo. Que nessa tarde, mais uma vez, esse Teu Santo Espírito nos comova e nos demova de qualquer possibilidade de que os nossos olhos se desviem para a esquerda ou para a direita, mas possamos estar firmes olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça-nos, ó Deus. Tome-nos pelas Tuas mãos e nos conduza, ainda que seja pelo motivo da disciplina, da dor, mas não nos deixes perecer.
não nos deixes realmente ser enriquecidos, aquecidos pelo Teu amor, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.